Fala amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre cálculo 1, mais especificamente de limite, e o tema dentro de limite aí que a gente vai falar hoje é teorema do confronto, que é um teorema muito importante do cálculo 1 e que vai te possibilitar aí resolver alguns limites que você não conseguiria resolver com manipulações algébricas. Então isso aqui vai te possibilitar resolver limite de algumas funções, principalmente funções que envolvem aí um pedaço de trigonometria nela, mas vocês logo vão ver aqui quando eu te mostrar um exemplo. Então vamos lá. Imagine o seguinte cenário. A gente tem uma função f de x que sempre vai ser menor ou igual a uma função h de x e sempre maior ou igual a uma função g de x em um dado intervalo contendo x0 com a possível exceção de x0. Agora vamos traduzir isso aí que eu falei para a linguagem do povo. Temos três funções aqui, f de x, h de x e g de x. O que eu quero te dizer é que vai existir um intervalo aí em que f de x vai ser sempre menor que g, aliás, sempre maior que g e sempre menor que h, para qualquer valor desse intervalo. Beleza? E esse intervalo tem que conter x0 e pode ser que x0 seja uma exceção. Se x0 não estiver no intervalo, que eu deixei até aberto aqui em x0, não tem problema. Você pode usar o teorema do confronto desde que a vizinhança dele aqui pertença ao intervalo. Ok? Esse intervalo poderia ser o quê? Todos os números reais, ou talvez todos os números reais entre, por exemplo, 10 e 20. Pode ser aí um intervalo aí que contém x0. Vai depender aí de cada função, de cada exemplo. Beleza? Então, primeiro pré-requisito, uma função f de x aí que esteja entre g e h para um dado intervalo. É isso aí que eu quis dizer. Aí, é o seguinte. Se limite de x tendendo a x0 de g de x for igual ao limite de x tendendo a x0 de h de x, e esse limite existir, for um número qualquer aí que eu vou chamar de L, pode ser qualquer número real aí, eu estou chamando de L para ficar genérico. Então, ó, existe o limite da menor de todas, existe o limite da maior de todas, e esses limites são iguais entre si e é L. Isso aí fica até intuitivo de dizer que se isso acontecer, então o limite de x tendendo a x0 de f de x, obviamente existe, vai ser L também. Então, se essas duas funções são as da extremidade, a menor de todas e a maior de todas, e os limites são iguais, a do meio também vai ter que ter esse limite. Então, para você entender isso de forma mais visual aqui, ó, graficamente seria algo desse estilo. Ó. Olha só, uma função h de x uma função g de x. Ficou com um bico aqui na função, onde está o cursor aqui, mas aqui foi um erro meu, tá? Não pode ter bico, não. E aqui, a f de x. Então, ou seja, essas h sempre maior do que a g e a f, mas aqui num certo ponto, que é x0, o limite delas é igual, elas tendem para o mesmo valor. Então, foi isso que aconteceu visualmente. Foi quase que um sanduíche aí, né? Então, elas se encontraram nesse ponto. Exemplo. Olha essa função aqui. f de x é igual a x seno de x. Então, veja só. Seno de x, ele é sempre menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Ou seja, isso aí você está careca de saber. Que seno de x varia entre menos 1 e 1. Agora multiplica todos os termos aqui. Multiplica tudo por x. Fica aqui, ó, menos x menor ou igual a x seno de x menor ou igual a x. Veja só. Eu vou apagar esse gráfico aqui porque eu quero fazer tudo na mesma página para vocês,
para vocês poderem comparar com as informações ali que eu pus de teoria sobre o teorema do confronto. Então olha a coisa acontecendo na vida real, ó. Isso aqui é nossa G de x. Essa aqui é nossa H de x. E essa aqui é nossa F de x. Olha a G de x, ó. Limite de x tendendo a 0 de menos x. Vai ser 0, obviamente. Só substituir o 0 aqui, não tem problema nenhum. Não dá nada de errado. Não tem nenhuma indeterminação. Dá 0. Olha h de x. Limite de x tendendo a 0 de x também vai ser 0. Então, óbvio que se alguém te perguntar qual que é o limite de x seno de x com x tendendo a 0, é óbvio que também vai ser 0, se você usar o teorema do confronto. Então tá aqui, ó, igual estava na teoria, uma função maior de todas, uma função menor de todas, e a do meio vai ter que tender para o mesmo valor se a maior e a menor têm o mesmo valor. Beleza? Então isso aí é o teorema do confronto aplicado, muito simples. Isso acontece muito com função trigonométrica, porque função trigonométrica sempre vai estar limitada aqui pelo 1 e menos 1. E aí quando tem uma função que ela é aqui composta por a trigonometria mais alguma coisa, como essa, por exemplo, x seno de x, poderia ser x ao quadrado seno de x, dava para você fazer esse mesmo esqueminha aqui e aplicar o teorema do confronto. Bora fazer mais um exemplo aí para ficar bem claro. Eu vou fazer em outra tela aqui agora. Então é o seguinte. Quer que eu acho, vamos pegar um exercício aí que quer que eu ache o limite de x tendendo a infinito de seno de x sobre x. Então, por que esse exemplo aqui não sai sem o teorema do confronto? Veja só, se aqui fosse qualquer número real aí, ó, 1, 2, 3, 4, dividido por x, quando você fizesse tender a infinito, ia ser um número qualquer aqui dividido por infinito que ia dar 0. Agora o problema é que é indefinido o que é o seno de infinito. Não tem como você falar. Poderia ser, por exemplo, 0 o seno de infinito. E 0 sobre x é uma indeterminação. Então, quando existe a possibilidade de que o valor de cima aqui seja 0 e o de baixo seja infinito, você não pode dividir 0 por infinito. Então, você não pode resolver simplesmente assim. Por isso que a gente vai ter que usar o teorema do confronto para resolver esse exercício. Agora, veja só de novo aqui, ó. Vamos usar a seguinte manipulação de novo. Seno de x é sempre menor ou igual a 1, maior ou igual a menos 1. Agora, vamos multiplicar cada termo aqui por 1 sobre x. Então, vai ficar exatamente assim, ó. Menos 1 sobre x, menor ou igual a seno de x sobre x, que é menor ou igual a 1 sobre x. Então, aqui, ó, tá aqui nossa g de x, nossa f de x e nossa h de x. Então, veja só, o limite de x tendendo a infinito, de menos 1 sobre x, é 0. Você está dividindo 1 por infinito, vai dar 0. E o limite de x tendendo ao infinito, de 1 sobre x, também vai dar 0, mesma coisa. Então, logo, pelo teorema do confronto, você vai ver que seno de x sobre x é 0 também. Então, beleza. Limite de x tendendo a infinito de seno de x sobre x também vai ser igual a 0. Não dá para calcular diretamente, mas o teorema do confronto nos permite concluir isto. Então, meus amigos, o teorema do confronto não funciona só para funções que têm trigonometria envolvida. Mas é um negócio que já ficou manjado de quando querem cobrar teorema do confronto, colocam funções que têm a ver com seno ou cosseno. Ah, eu lá ia esquecendo de dizer, tem gente que chama o teorema de confronto de teorema do sanduíche. Então, se alguém te falar sobre o teorema de sanduíche, é a mesma coisa. Então, espero que vocês tenham entendido. Se entendeu, deixa aí no comentário que entendeu para eu saber que vocês estão conseguindo acompanhar a minha explicação. Porque se a maioria não estiver entendendo, eu falo mais devagar no próximo.
E se ficou alguma dúvida também, pode deixar nos comentários aí que dúvida que é que eu vou ter o prazer de responder. Então é isso aí, um abraço e até a próxima!